Oi, pessoal. Meu nome é Alexandra Fitzgibbons e hoje, como eu havia prometido há um tempão, né, eu tô mais do que atrasada como vocês sabem, no vídeo anterior eu falei, os compromissos profissionais aqui do Covid, as ocupações com a vida cotidiana da gente me afastaram um pouco dos vídeos, mas eu sei o quanto é importante, primeiro isso para mim, para eu como profissional e como pessoa, porque eu sei o quanto fez falta ter essa referência quando eu estava procurando validar meu diploma aqui nos Estados Unidos, tá? Muito obrigada por assistirem o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as questões de NCLEX, qual o estilo dessas questões, tá? Então eu separei algumas questões do livro da Saunders, foi um dos livros que eu usei para estudar. O livro é muito bom para texto e para explicações, não é um livro muito forte no quesito questões, mas para que vocês tenham uma ideia do nível e da dificuldade das questões, do estilo, eu não diria do nível de dificuldade, mas do estilo, o estilo de raciocínio, tá? Entre texto. Mas é importante a gente falar sobre nível das questões ou estudar texto. Já me perguntaram de livros. E estudar os livros é importante, claro, você tem que ter o texto, mas para o NCLEX o que faz realmente a diferença é você estudar, praticar as questões. Questões, para que você entenda o jeito que as questões são pensadas e o como respondê-las, tá? Então, assim, eu diria 70% questões, 30% livros, tá? Porque as questões, elas sempre têm um racional, né? Um rational que vai dizer para vocês como pensar uma próxima questão do mesmo estilo. Então, vamos lá. Então, essa primeira questão é do quesito Safety and Infection Control. Como vocês sabem, tá? É um quesito que traz muitas questões, quase muito mais de 20% das questões são de segurança e controle de infecções. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, a segurança primeiro, né? Pelas implicações legais, os processos legais são uma grande preocupação dos serviços de saúde. Então, segurança é grande. Vamos para a questão. The nurses notes blanching. Blanching é uma perda da coloração. Coolness, né, tá uma área mais gelada, e um edema na região periférica da inserção intravenosa. Tá? Com base nesses achados, o que a enfermeira deveria implementar primeiro, ok? O que ela deveria implementar, tá? Remover a inserção intravenosa, aplicar uma compressa morna, checar o retorno venoso, o retorno de sangue ou medir a área da infiltração. Medir a área da infiltração é importante, principalmente para o report que você tem que fazer depois, tá? Checar o retorno venoso, quando você já viu, quem trabalha na enfermagem com experiência no Brasil, a gente sabe, se está gelado, se perdeu a cor e se está inchado, esse acesso já era. Então, a gente vai fazer o quê? Vai remover esta inserção venosa, tá? Super fácil essa questão é nível 1, bico mesmo, aquela questão dada de madrinha, tá? Racional. Questão correta 1, opção correta 1, essa questão requires that you focus on the data in the question and determine that the client is experiencing an infiltration. Então, você viu, você pensou em todos os dados que você tinha, isso é uma infiltração. Next, você precisa considerar os efeitos de dano, né, que essa infiltração e determinar a ação que deve ser implementada, que é retirar. É claro que depois de retirado você tem que medir e fazer um report, tá? Por conta da infiltração poder causar um dano nos tecidos, né, ao redor, a ação apropriada é remover a IV e para prevenir um dano maior. Próxima questão. Management of Care. Management of Care também é uma seção importante do NCLEX. Se vocês sabem, né, daquele grande grupo, eu espero que vocês lembrem, deixa eu pegar aqui.
daquele grande grupo do RN Examination, lembra do vídeo anterior? Eu ainda estou com ele, é esse que vocês vão seguir, esse é o seu guia de estudos, tá? Eles não vão fugir disso. Tá? Um dos grupos, o primeiro grupo é Safe and Effective Care Environment. E aí, dentro disso, tem Management of Care e tem Safety and Infection Control Prevention. Control and Prevention. Então, vamos lá. Management of Care traz de 17% a 23% das questões. Uma enfermeira recebeu um cliente que foi colocada para ela hoje. Ou para ele. Que cliente você... não, desculpa. A enfermeira recebeu a sua lista de pacientes, cliente assignment, né? Os pacientes assinados, designados para ela hoje. Tá? Que cliente você veria primeiro? Número 1. O cliente que precisa receber insulina subcutânea antes do café da manhã. Cliente número 2. O cliente que tem uma sonda nasogástrica acoplado com sucção intermitente. O cliente número 3, que está há 2 dias do pós-operatório, está reclamando de dor incisional. O cliente número 4, que tem um nível de glicose de 50 mg por milímetro de sangue, por mililitro de sangue, ou 2,8 milimols por litro, e está reclamando de uma visão blurred, né? Uma visão embaçada, tá? Qual cliente? Essa é uma daquelas questões que eu já tinha falado no vídeo anterior. Priorização. Priorização é tudo no NCLEX. Todo mundo sabe que não há tempo num plantão para o enfermeiro, a enfermeira ver tudo, tá? Eu vou falar muito enfermeira, porque aí no Brasil, como aqui, nós somos a maioria do feminino, tá? E a gente tem que desconstruir essa questão. Então, qual é o paciente que a gente vai ver primeiro? É o paciente que precisa receber insulina subcutânea? É importante, ele vai tomar café. Tá, pode descontrolar? Qual é o risco? O descontrole glicêmico. Isso vai trazer morte? Não imediatamente. O cliente que tem um tubo nasogástrico com sucção intermitente? É importante, mas não é uma prioridade agora. O cliente que está com dor é um sinal muito importante aqui, tá? Por afetar os outros sinais vitais. Mas o cliente que já está hipoglicêmico e já está apresentando sinais de hipoglicemia, essa é a nossa prioridade, tá? Então, essa categoria, ela aborda Management of Care, né? Gestão do cuidado e Client Needs Category, Safe and Effective Care Environment. Como eu falei, é o grande grupo de questões mais importantes do NCLEX. Percebam que na estratégia da resposta, first, você precisa estabelecer prioridades, tá? Então, quando você compara as necessidades de cada cliente, aquilo que é urgente, o cliente descrito na opção correta, ele já tem um nível de glicose e sintomas que refletem a hipoglicemia. Esse cliente precisa ser acessado, né, de avaliado primeiro, para que você consiga implementar o tratamento, tá? Embora as opções 1, 2 e 3 tenham necessidades que requeiram uma avaliação, essas avaliações elas podem esperar até que o cliente número 4 seja estabilizado. Próxima questão. De novo, controle de infecção e segurança, tá? A enfermeira prepara para cuidar de um paciente em precaução de contato, tá? O qual está hospitalizado, acquire infection caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Aqui a gente chama MRSA, tá? O cliente tem uma dor abdominal, o cliente tem uma ferida abdominal que requer irrigação e ele também tem uma traqueostomia acoplada a um ventilador mecânico que requer a sucção frequente. A enfermeira precisa
trazer, né? Assemble, ela precisa preparar que tipo de equipamento de proteção antes de entrar no quarto do cliente. Aqui, se vocês já tiveram oportunidade de visitar hospitais americanos, esses PPE, como a gente chama aqui, Personal Protective Equipment, ele vai ficar na porta, tá? Quais são as opções? Precaução de contato, MRSA. MRSA é uma bactéria perigosíssima e, é claro, é um indicador de qualidade no controle de infecção hospitalar. Tá? Aqui os pacientes pré-operatórios eles já são testados para MRSA antes da cirurgia, para que vocês consigam aplicar as precauções necessárias quando o paciente recebe os cuidados pós-cirúrgicos e pré-cirúrgicos. Então, nesse sentido, a gente vai tocar uma ferida, contato, a gente precisa de luvas e precisa o quê? De um avental, gown, mas você também vai ter que fazer o cuidado do ventilador, né, da traqueostomia. Então, você precisa o face shield. Tá? Aqui, gloves, luvas e face shield está correto. Aqui, gloves and gown estão corretas, mas os dois aqui estão faltando alguma coisa, não estão completos. A opção número 3, com luvas, avental e a proteção facial, é a mais completa. Ai, Alê, mas precisaria de máscara também. Gente, eu entendo. De novo, nós não vamos discutir com teste. Essas questões são testadas, né, pré-testadas antes de serem aplicadas no NCLEX. Você não vai discutir o conteúdo da questão com o expert que desenvolveu a questão. Eu entendo que, claro, que a gente vai colocar máscara. O NCLEX ele não quer imitar a realidade do nosso dia a dia. Ele só quer te testar. Tá? Então, nesse sentido, nesse contexto, a melhor opção é o número 3. Tá? A subcategoria segurança e controle de infecções do cliente, nas necessidades do cliente, a categoria segurança e ambiente de cuidado eficiente. Tá? Eficaz, desculpa. O conteúdo aborda a proteção do profissional para que ele não contraia a infecção do paciente e requer que você considere os métodos de possível transmissão da infecção baseada na condição dos clientes. Esse cliente, ele não apresenta pela história da doença atual, nenhuma infecção respiratória. E é por isso que, nesse sentido, você precisa proteger o seu rosto, mas não precisa da máscara, mas você precisa se proteger do contato, o contato com a MRSA, a bactéria. Tá? Você não quer os droplets, né, as gotículas, nem da ferida e nem da aspiração. Essas questões de promoção da saúde e manutenção do cuidado. Promoção da saúde e manutenção do cuidado traz de 6 a 12% das questões do NCLEX. Tá? Então, vamos falar de uma pergunta de Health Promotion and Maintenance. Ok? A nurse, ela está escolhendo a idade apropriada, os brinquedos apropriados para um toddler. Tá? Para um toddler, para uma criança que está entre aprender a andar e fazer a transição após a primeira idade. Tá? É uma criança que já está andando, não é mais uma infant, tem mais de 1 ano, mas ainda não é um pré-escolar, tá? É um toddler, tá bom? As crianças aqui são divididas em infants, toddlers and preschoolers, tá? Então, são os 3 grupos mais importantes que vocês vão ver em questões. Toddler, sabe aquela criança que anda, não consegue parar, cai? Aquela criança que tudo que você pergunta é hora de tomar banho, não quero, hora de escovar os dentes, não quero. Esse é o toddler, né? Estou simplificando de uma forma bem boba, mas... E qual é o brinquedo mais apropriado para essa idade? Tá? É um quebra-cabeça? Puzzle. São brinquedinhos de soldado? São os blocos grandes de empilhar, large stacking blocks. É um jogo de cartas com figuras grandes.
Vamos pensar na resposta. Essa eu não vou dar resposta, tá? Vamos passar. Pensem, eu só vou fazer a discussão primeiro com vocês. Um puzzle, será que um toddler entende o puzzle? A gente está falando de segurança, tá? A gente está falando da promoção da saúde mental, desenvolvimento do toddler, mas também da segurança. Nunca se esqueçam de aplicar todos esses conteúdos juntos, tá? O puzzle, o nível de desenvolvimento cognitivo do toddler, será que ele vai entender o puzzle? Os soldados, eles adoram brincar de fantasia, os toddlers, mas esses brinquedos de soldado, a gente sabe, são os homenzinhos, que tem mais ou menos o tamanho dessa caneta. Será que ele não tem peças que eles podem colocar na boca e se asfixiar? Pensando, né? Eu não colocaria essa opção. Os blocos grandes de empilhar, talvez essa. Um jogo de cartas com figuras grandes. Eles não dizem que tipo de figuras e que tipo de cartas, tá? Mais apropriada, eu iria com o número 3, tá? Essa questão, ela trata das necessidades do cliente na categoria promoção da saúde e manutenção. Especificamente, refere-se aos princípios de crescimento e desenvolvimento de um toddler. Notem a palavra estratégica melhor, tá? Toddlers, como qualquer atividade, eles gostam de atividades independentes porque eles estão conquistando a independência, né? O grande marco do desenvolvimento é começar a andar, né? É desbravar o mundo, que passa de ter só 2 dimensões e tem mais dimensões porque eles começam a subir em tudo, né? Como empilhar os blocos, porque os toddlers, eles não têm um desenvolvimento para determinar o que pode ser perigoso. Os brinquedos precisam ser seguros para os toddlers, né? O quebra-cabeça e os soldados, eles têm objetos que podem ser colocados na boca e podem ser perigosos para um toddler. Um jogo de cartas com figuras largas talvez requeira jogar de forma cooperativa, tá? E o que seria mais apropriado para a idade escolar. Os toddlers são bem egocêntricos, né? Tá? Controle básico e conforto. Cuidado básico e conforto, desculpem. Cuidado básico e conforto. É meio challenge para mim, é meio desafiador para mim conversar com vocês em português, fazer a tradução do inglês e ler em inglês, enfim, tá? A gente vai se ajustando com isso. Um cliente com Parkinson's disease, ele desenvolveu a acnísia, ou a cinesia, como a gente diz no português, enquanto andava, aumentando o risco de quedas. Que sugestão a enfermeira deveria dar para o cliente para aliviar esse problema, né? A cinesia, quer dizer, às vezes ele tem essa paralisia por conta da perda do controle do movimento, tá? Usar uma cadeira de rodas, ele não está paraplégico, tá? Ele anda. E você tem que promover independência. Ficar em pé e usar uma cane, né? Uma muleta ou uma bengala para andar. Manter os pés juntos, próximos, enquanto ele está usando um andador. De forma consciente, você está providenciando advice, tá? De forma consciente. Pense que você está andando sobre uma linha imaginária no chão. Então, os pacientes de Parkinson, por causa do tremor e da perda dos movimentos e da falta do movimento, às vezes ele tende a cair porque ele perde o controle de onde fazer o movimento, de onde colocar o pé, principalmente enquanto está andando. Então, assim, faça um exercício mental de pensar aonde você vai colocar o pé.
essa seria a minha, né? Não andar com o andador, porque ele vai segurar o andador como? A questão não diz se ele está com tremores, se ele pode segurar o andador ou a bengala, tá? O racional diz que é alternativa 4, tá? Ai, não consigo voltar aqui, mas seria nessa subcategoria cuidado básico e conforto das necessidades do cliente, categoria integridade fisiológica, trata da mobilidade do cliente e promover assistência com atividade da vida diária e mantém a segurança. O paciente com Parkinson, disease, né, doença de Parkinson, pode desenvolver bradykinesia, né, ou o movimento devagar, né, ou akinesia, né, o movimento paralisado ou ausência do movimento, tá? Fazer com que esses clientes imaginem uma linha no chão para que eles possam andar sobre essa linha é a melhor forma de mantê-los, né, seguros nessa situação. Agora, essa é uma pergunta de farmacologia. Farmacologia é um grupo grande de questões. Eu acho que farmacologia deve trazer em torno de, sei lá, 30%, 40% das questões ou mais. Farmacologia e as terapias parenterais, tá? Então, assim, a enfermeira monitora um paciente que está recebendo digoxina, nossa digoxina, aí do Brasil. Aqui, monitorar efeitos adversos das medicações e educar sobre os efeitos adversos das medicações é um grande papel do enfermeiro, da enfermeira. Não é um papel que o médico faz, não é um papel que os técnicos de enfermagem, os Licensed Practical Nurses, eles fazem. Eles podem reforçar a educação, mas eles não podem educar, tá? Uma dica para as perguntas, tá? Reforçar a educação eles não podem educar. É uma atividade da enfermeira, do enfermeiro, tá bom? Do Registered Nurse. Então, os pacientes que estão tomando digoxin, qual é a primeira manifestação da toxicidade da digoxina? Aqui para o Beniclex, meus amores, vocês têm que estudar efeitos adversos das medicações, interações com alimentos e com outras medicações. Se vocês não gostam de fazer isso no Brasil, se isso não é parte da rotina de vocês no Brasil, eu os aconselho a estudar isso de forma pesada e depois a gente vai falar como que a gente faz isso aqui. Tá? Tem um livro ótimo do Kaplan, eu também posso colocar conteúdo e ajudar vocês com isso. Tá? Vamos voltar para a questão. Qual é o primeiro estágio de toxicidade da digoxina? A digoxina é uma droga que ela pode afetar todos esses sistemas. Tá? Ela pode afetar a percepção sensorial, você pode ver a cor amarela, ela pode causar fotofobia, ela pode causar dor, né? Porque ela pode ter manifestações neurológicas, mas ela também pode causar falta de apetite, tá? Qual é a primeira manifestação? Vamos lá? Então, assim, essa questão, a resposta correta é a número 1, anorexia, tá? Essa questão, ela trata da subcategoria farmacologia e terapias parenterais dentro das necessidades do cliente e da integridade fisiológica. Notem a palavra estratégica early, primeira, né? Ou mais cedo, né? As traduções não podem ser feitas literais, tá? Digoxin or digoxin, depende de quem está dizendo aqui. Eu já vi as duas formas de dizer aqui, tá? É um glicosídeo cardíaco usado no manejo e no tratamento da congestive heart failure, né? Da insuficiência cardíaca congestiva, tá? E no controle dos batimentos ventriculares em pacientes com fibrilação atrial.
O sinal mais prematuro das manifestações de toxicidade incluem, tá, distúrbios gastrointestinais, tá? Anorexia, náusea e vômito. Mas manifestações neurológicas são comuns? São comuns, podem ocorrer e incluem, tá? Cansaço, dor de cabeça, depressão, fraqueza, drowsiness, aquela sensação que você tem quando você toma o Dramin, que você tá groggy, que você tá drowsy, tá? Que tá tudo girando, as coisas, né? Que inclusive pode causar queda, tá? Confusão mental e pesadelos. Você pode ter dor facial, modificações de personalidade e mudanças na visão, como fotofobia, diplopia, light flashes, né? Os flashes de luz, aqueles halos, quando você vê aquele círculo luminoso ao redor dos objetos, e mudar a sua percepção de amarelo ou verde. Também são sinais de toxicidade, mas não são sinais primários dessa toxicidade, porque lembra da farmacologia? A droga primeiro é absorvida, e quando absorvida, tá, no sistema digestório, ela vai ser processada no sistema digestório e as primeiras manifestações serão digestórias, tá bom? Principalmente por ser uma droga, né, oral. São essas as questões que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês gostem. A referência é o livro da Saunders, tá? Comprehensive Review for the NCLEX in Examination, é a 7ª edição. Eu tenho esse livro em PDF, tá? Online, no Google. E me mandem perguntas, me digam aquilo que vocês mais se interessam em aprender. Eu tenho planos de fazer um próximo vídeo falando para os colegas no Brasil quais são os passos para aqueles que querem aplicar para o visto, né, para o visto de profissional, para o chamado visto de enfermeiro, tá? Não foi o visto que me trouxe aos Estados Unidos, como já disse em vídeos anteriores, eu vim aos Estados Unidos em virtude do meu casamento, tá? Eu vim com visto de noivado, 90 dias para o casamento. Tá? Foi esse o visto que me trouxe aos Estados Unidos. Eu não tinha plano de sair do Brasil, eu não tinha plano de me mudar, aconteceu, eu vim para cá e tive que passar por esse processo. Mas vou pesquisar a respeito do visto de trabalho e fico feliz em fazer um vídeo ajudando os colegas do Brasil que têm interesse de migrar. Desejo tudo de bom para vocês e que vocês tenham uma excelente experiência estudando para o NCLEX. Tá? Um grande beijo, fiquem com Deus.